Vamos lá, então, hoje nós retornamos ao nosso estudo. Que bom que a Vânia está aqui com a gente hoje, né, Vânia? E o Rogério, Vânia? O Rogério, ele foi assistir um jogo de vôlei do Brasil em Indiana com um amigo. Nossa, que legal! Então, eu Evento tô... único, né? Evento é. único. Mas Muito bom. a gente ouviu a última aula e depois ele... Catching up. Depois ele ouve outra vez e... Maravilha. Desculpa, Dani não está aqui. Não, não, que isso. E a última aula nós paramos no Catecismo 401, não é isso, Martin? É isso, né? Nós acabamos no 401, então nós vamos dar sequência. Mas isso, antes vamos pedir a graça de Deus, porque sem ela só não pode sair coisa boa, né, gente? Né? Então vamos pedir para que o Senhor envie sobre nós o seu Espírito Santo a nos iluminar, a nos dar toda a ciência, a nos dar toda a sabedoria e principalmente toda a humildade, Senhor amado, e a caridade necessária, como nos foi ensinado essa semana pela carta de Diagoneto, né? Que foi enviada a Diagoneto, onde o Senhor nos explica tão claramente a importância da humildade ligada ao amor, Senhor, para que nós continuemos a crescer sempre na fidelidade a Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, enviai o vosso Espírito sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre os nossos ambientes, Senhor, para que nenhum mal aconteça, para que a Tua proteção esteja ao nosso redor e ao redor dos nossos familiares. Pedimos por todos aqueles que não puderem estar aqui, pelo Rogério, Senhor, pelos os nossos irmãozinhos, a Bruna, o Mateus, que estamos com muita saudade deles, pedimos a vossa graça sobre eles, sobre os nossos filhos e filhas, Senhor, e clamamos, Senhor amado, para que a tua graça nunca se afaste de nós, Senhor. Por isso nós buscamos pelo entendimento da tua vontade e da tua palavra, Senhor. Concede-nos a graça de termos a nossa fé aumentada, Senhor. Não para a nossa vanglória, Senhor, mas para o conhecimento de Ti, Senhor. Não para o nosso orgulho, Senhor, mas para a Tua glória, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado em nossa vida também, Senhor. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora, nossa mãezinha querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Senhor é convosco. convosco, Bendita sois vós sois entre as vós entre as mulheres. mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos lá no 402 do Catecismo do verdadeiro catecismo da Igreja Católica, né? Hoje temos até alguns probleminhas aí de catecismo que foram amarelinhos com esta escrita, mas que não são o catecismo de São João Paulo II, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Os tempos são difíceis, né? Então nós temos que estar muito atentos. Então nós vamos estudar o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 402. Consequências do pecado de Adão para a humanidade. Marisa, como sempre, quer começar a ler para a gente? Começo. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. São Paulo o afirma. Pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora. Romanos 5,19. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem e, por meio do pecado, a morte, e a morte passou para todos os homens porque todos pecaram. Romanos 5,12. A universalidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe à universalidade da salvação em Cristo. Como falta
de um só acarretou condenação para todos os seres humanos, assim, a justiça de um só trouxe para todos a justificação que dá a vida. Romanos 5:18. Seguindo o pensamento de São Paulo, a Igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e sua inclinação para o mal e para a morte são incompreensíveis, a não ser referindo-se ao pecado de Adão e ao fato de que ele nos transmitiu um pecado que por nascença nos afeta a todos e é morte da alma. Em razão dessa certeza de fé, a Igreja ministra o batismo para a remissão dos pecados, mesmo às crianças que não cometeram pecado pessoal. De que maneira o pecado de Adão tornou-se o pecado de todos os seus descendentes? O gênero humano inteiro é, em Adão, como um só corpo de um só homem. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, como todos estão implicados na justiça de Cristo. A transmissão do pecado original é, contudo, um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. Sabemos, porém, pela revelação, que Adão havia recebido a santidade e a justiça originais, não exclusivamente para si, mas para toda a natureza humana. Ao cederem ao tentador, Adão e Eva cometeram um pecado pessoal, mas este pecado afeta a natureza humana, a qual eles transmitirão em um estado decaído. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais. Por isso, o pecado original é denominado pecado, de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato. Você está sem o som. Eu acho bom a gente dar uma paradinha e fazer uma recapitulada aqui. Jair, que quer iniciar? Jair? Não, pode Márcio? iniciar. Fica à vontade, Oswaldo, fica à vontade. Tá. Uma coisa é esse finalzinho aí, né? Ah, mas eu não cometi nenhum pecado. Por que que Deus está me castigando, né? Na realidade, nós não temos o pecado original como um pecado cometido, né? Mas é um pecado contraído, né? Por fazermos parte da existência humana. Então, o pecado de Adão, como diz lá em cima, né? Ele ocorreu como um só corpo em um só homem, ou seja, o gênero humano todo pecou em Adão, né? Isto é muito claro pela nossa tendência que nós vemos de repetir o que Adão faz no nosso dia a dia, né? A todo momento nós estamos vendo que temos que refrear a nossa concupiscência, né? Esse controle que nós temos. E também, Jair, lembra na última aula que você falou, eu não tinha observado nunca o termo santidade original, lembra? A santidade original, né? Aqui Justiça. também está dizendo a mesma coisa no 404, né? Lá no meio do 404, lá para a sétima linha, diz lá: Santidade e justiça, Oswaldo. sabemos, porém, que a revelação que Adão havia recebido a santidade, né? Sabemos, porém, pela revelação que Adão havia recebido a santidade. Então, ele tinha a santidade original, né? Ele tinha a santidade e a justiça original, né? Isso é algo importante. E ele, mesmo com toda essa potência dada por Deus, né? Ele não foi fiel. Ele
ele foi Oswaldo, infiel a Deus. Oswaldo, o 403, ele dá uma ajuda boa. Vamos lá. Na linha de São Paulo, a igreja sempre ensinou que a imensa miséria, essa miséria que oprime os homens, é essa falta da justiça e da santidade original. Ok? Sim, A sua inclinação para o mal e para a morte são incompreensíveis. Isso é o primeiro passo que nós temos que entender. A primeira parte, para a gente poder dar um passo depois, o segundo passo, eu creio que seja essa. Compreender que eles são incompreensíveis. À medida em que eu olho, enxergo que o pecado de Adão é incompreensível, porque nós não temos acesso àqueles fatos que ocorreram lá, a não ser, olha que bacana, a não ser referindo-se ao pecado de Adão. Então, está explicado, está explicado. A E, nossa tendência ao mal é a falta da justiça e da santidade que vem de Adão. Então, está claro. exato. Mas olha o que ele fala depois, ó. E sem o fato de que esse nos transmitiu o pecado por nascença, nos afeta tudo e é a morte da alma. Em razão dessa certeza de fé, a igreja ministra o batismo. Olha que profundidade. Em razão desta certeza de fé, a igreja ministra o batismo para a remissão dos pecados, mesmo às crianças que não cometeram pecado pessoal. Eu sim, acho a igreja nessa parte maravilhosa. sim, É sim. sabedoria, né? Quando aquele protestante, evangélico, seja o que for, mas por que batizar de criança? Olha, cara, tá aqui né, pura e crua a explicação, né? Pura e Não crua é, não é por causa do pecado da cometido, mas é pelo criança. pecado contraído, Exatamente. Entendeu? né? Então, no 403 a gente consegue enxergar essa beleza, essa maravilha, essa definição, né? A igreja não fala assim, acho melhor batizar de criança. Ela instituiu o sacramento. É nisso que a gente tem que investir a nossa, o nosso pouco tempo de estudo, de reflexão. É nesse ponto aqui, ó, que a igreja não falou, como Jesus. Lembra que nós falamos, na outra última aula a gente falou, que Jesus fala sempre no imperativo. Amai-vos, perdoai-vos, né? E a igreja carrega isso quando ela transforma em sacramento e para a criança. Eu achei esse é o 403 assim uma profundidade muito grande, sobremaneira aí a definição que nós temos. A gente carrega isso como católico e é gostoso, é bom, faz bem para a alma você ler isso daqui, né? Sim, Digamos assim, estamos certos, estamos pisando em terreno firme, né? Não há motivo para dúvida, não há motivo para indagação, não há motivo para descrença. Não. Então, quando a pessoa vai lá na missa, lá, nos recados, ó, recado número 2, dia tal começa o curso de batismo. Olha que, é uma luz que acendeu lá. A é uma, pessoa, é uma porta sendo aberta, né? que tem uma criança para batizar, fica sabendo que vai ter o curso e vai lá se É como você matricular. falou, Oswaldo, é uma porta sendo aberta para a santidade. Para aquela Exatamente, pessoa começar a seguir o caminho da santidade, exatamente. Sim, pertencendo à igreja, ao corpo de Cristo. E eu acho lindo algumas famílias muito católicas que batizam um bebê no próprio hospital, assim que nasce, na maternidade. sim. Eu acho tão lindo isso. Já se prepara, os padrinhos já fizeram o curso, já está tudo direitinho. Nasceu a criança, o padre está lá Sim. no hospital e batiza na capelinha do hospital. Gente, Em eu acho isso situações, tão, acho em isso tão situações de risco lindo. de vida, né, Marisa?
e Olha, situações de risco da sim. criança, né? Não, mas eu conheço famílias no Brasil, Ah, Oswaldo, ah, que batizaram amigos, amigas, ah, é? na capelinha do hospital, porque queriam que o bebê já tivesse o sacramento do batismo na maternidade. Que Assim que legal, que nasceu. legal, que legal. Lindo, lindo. Ô, Martin Marisa, queria partilhar alguma coisa. O Martin Ó, queria fazer uma partilha. eu tenho uma dúvida, uma dúvida não, eu faço um paralelo aqui dentro e não sei se cabe, tá? Mas quando a gente fala na transmissão, na herança que nós temos do pecado original de Adão, me vem à cabeça o, como é que é o nome que a gente fala? Fardo familiar. Por exemplo, coisas que são transmitidas de pais para filhos também. Jugo Hereditariedade, familiar. É hereditariedade. o jugo familiar, ok? É Sim, lógico, é muito menor do que o pecado original, mas é algo que trabalha da mesma forma. Também vem de descendência e vem para as pessoas. Eu não, eu ouvi isso várias vezes e eu sim. não entendo o quão real é e o quanto que devemos nos preocupar com isso, com coisas erradas que antepassados nossos fizeram e que vem sobre nós como um jugo, como um peso que a gente carrega. Inclusive, já vi padres falando como quebrar isso e como parar com isso, mas Sim. é similar, menor, mas similar. Mesmo tipo de transmissão, hereditariedade, né? Vamos dizer assim, herança. Lembrando, né, Uhum. o Martin, que o batismo ele apagaria toda Isso, essa herança espiritual, né? Essa exato, hereditariedade espiritual, vamos dizer assim, né? exato. De Sim, consagrações antigas, né? Porque uhum. no batismo, lembra das palavras do batismo, que nós morremos para a carne e vivemos em Cristo. Então, é a morte daquilo que existia, né? E o renascimento de algo novo, né? Então, existe uma quebra aí, né? Mas para isso a fé tem que ser exercida, né? E aí vem mais um reforço sobre o que o Jair estava falando e que a Marisa estava reforçando aqui dentro. A necessidade, a urgência que se faz do batismo da criança, do bebê, de Sim, quanto mais novo possível. Justamente para exatamente por tudo aquilo que foi contraído durante toda a humanidade anterior a ela, né? isso. Oswaldo, deixa eu só fazer uma última uma pequena observação em relação ao que a Marisa falou do batismo na capelinha lá. A gente vê, porque a gente está vivendo isso, né? Tem dois tipos de pessoas, dois tipos de capricho. Uma pessoa capricha o quê? Na festinha do batizado. Né? Tá pensando no bolo, na flor, no refrigerante. No, E aquela no pessoa. evento, né? Aí, não, aí tem a outra que capricha o capricho da alma. Ela não está preocupada com o bolo, ela está preocupada com a pessoa ali, o ser humano que nasceu. Então, isso se chama capricho da alma, sabe? Vem de dentro para fora, ok? E o interessante também, eu tenho vários casos, né? Eu tenho vários casos aqui que eu estou cuidando, cuidei no passado, estou cuidando agora. Pessoas adultas que não foram batizadas. Uma tinha 23, outra tinha 29, e tem mais casos aí, entendeu? Então, através do curso, é claro, que um curso do Crisma de um ano, a pessoa vai ter uma oportunidade de conhecer os detalhes. Mas aquilo que o Oswaldo falou, é a pessoa, a partir do batismo, que es- define assim uma régua e passa para o passado, aqui, tudo que aconteceu e começa ali. E isso significa o quê? Significa o enxerto na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo, né, ele, mesmo da criança, a criança nasceu sem pecado pessoal, mas tem o pecado original, e ela vai ser enxertada no Cristo. Na Por videira isso que, verdadeira, né? Na exatamente, verdadeira a videira. justiça e a santidade. Por isso que define-se
a igreja define como um começo, né? Não é recomeço, é um começo. Mesmo com Sim. 29 anos, ele chama, eu já vou lembrar o nome dele, é um começo. A igreja ensina que é um começo, não é um recomeço, não é um rebatismo, é um começo, do zero, parte do zero e começa. E essa pessoa que eu estou falando, ele chama Rodolfo, 29 anos. E ele tem frequentado missa diária. Não, não consegue todo dia, porque ele viaja e tal, mas você vai lá às 7 horas da manhã, ele está lá, entendeu? Não todo dia, porque ninguém consegue, nem a patota do padre consegue todo dia, certo? A pessoa vai porque vai servir, a pessoa vai porque conseguiu, etc. Mas é ali. Então, esse começo do Rodolfo, por exemplo, teve aqui outra aqui, Estela também, que não era, a família era evangélica, mas ninguém participava de nada. Ela estava no zero. Então, é, ela falou para mim, eu quero ser católica. Então fizemos o curso, cuidamos, beleza? E no sábado santo, ela fez o batismo, a primeira comunhão e o crisma, tudo numa noite só. Marcando Que o quê? legal, nossa. Marcando um começo, né? Um E começo, né? que começo, Um não? Com começo. todos os três Né? sacramentos. Que Maravilhoso, maravilha, maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso, Ó, a Estela e o Rodolfo fizeram juntos aí, no mesmo dia, na maravilha. mesma hora. A Vânia quer comentar alguma coisa, Vânia? Não? Só que queria fazer só uma observação, que é aquilo que o Jair disse aqui, ó, no 403, né? A igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens em sua inclinação para o mal e para a morte são incompreensíveis, e a não ser referindo-se ao pecado de Adão e Eva, sem o fato de que estes nos transmitiu um pecado que por nascença, blá, 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 blá. Ah, é, eu, eu penso, ô Jair, que essa miséria que está falando não está ligada à santidade e à justiça. Sabe por quê? Porque no 404 diz também, ó, sabemos, porém, pela revelação, que Adão havia recebido a santidade e a justiça original. Então, Adão tinha a santidade e a justiça original. Mas isto, olha só, isso não impediu que ele, pela sua miséria, né, negasse a Deus. Por quê? Porque mesmo Deus dando toda a graça para nós, do batismo, do perdão dos pecados e de tudo mais, mesmo nós vamos continuar com a nossa liberdade, né? E se essa liberdade não for para uma fidelidade total a Deus, ela vai fracassar, né? Se a nossa liberdade não estiver toda ela voltada para Cristo, para a cruz, para o nosso olhar estiver para Deus, né? Nós vamos ter esse problema devido à incompreensível miséria que nós temos em função da nossa própria liberdade, que faz com que a gente vá pela onda daqueles que nos falam à nossa volta. Então, mesmo revestido de santidade e justiça, existe o perigo sempre. E no A gente tem que lembrar. 405, ele vai falar sobre isso de novo. Ah, legal. Vamos continuar então. Só para Logo nas fechar, primeiras. só para Fala, fechar Jair. do, só para fechar do Oswaldo, é uma pergunta. E essa última fala sua está ligada à desobediência, é isso? Exato. Exato. Mas, ó, é uma desobediência para pessoas que estão revestidas de santidade, ou seja, é a opção de sair dela a qualquer momento, né? Oswaldo,
Pois não. Eu tentei achar, mas eu não consegui. Quando Adão e Eva viviam com Deus, eles viviam em comunhão, em santidade e justiça original. Até Exato. assim, foi bonito ler aquilo, mas eu tentei achar. Mas eu acredito que, como nós somos criados por Deus, porque assim, só estou querendo entender o que você está falando. Sim. Como nós somos criados por Deus, mas temos o pecado original vindo de Adão, e daí depois aqui nesse 404 ele fala assim, que peraí, em virtude da unidade, todos os homens estão implicados no pecado de Adão, como todos estão implicados na justiça de Cristo. Então, eu acho que é isso, a gente continua, né? Depois da vinda de Jesus, nós temos a chance de voltar a viver em santidade, né? Nessa justiça não original, a justiça que Cristo propõe, não é isso? Isso, exato. Como dizendo, renunciando aos nossos pecados, não querendo pecar, nós vamos ser Sim, falhos, nós somos falhos, nós não somos perfeitos, mas é sim. buscando isso, né? Então é isso, eles tinham a santidade e a justiça, viviam na justiça original com Deus, isso foi rompido, mas com a vinda de Cristo, nós possamos ainda voltar a viver assim, lutando contra a nossa natureza, que tem o pecado original, Mas eu certo? acho que Que é a dá. mesma de Adão e Eva, na realidade, Uhum. né? É a Sim, mesma fraqueza de ser infiel e desobediente a Deus e pecar, né? Mas a certo. todo momento que nós nos humilharmos, então a humildade é a base para viver essa vida em Cristo, né? É Uhum. sempre estar reconhecendo que os nossos atos eles são perigosos, são, né? Eu Fala, vou um Martin. ponto à frente, porque, na verdade, eu acrescentando, pelo menos é o que eu entendo, acrescentando o que a Vânia falou, Adão fez, teve o primeiro, o pecado original que veio a nós. Jesus Cristo nos salvou. E é como se ele anulasse, é como se, não, ele anulou o pecado original, ele nos deu a graça da salvação. E aí nós Zerou. zeramos. Só que nós ainda somos similares a Adão e caímos, mas por Jesus Cristo podemos levantar de novo. Ou seja, Sempre. nós já somos salvos pelo batismo. Só que a gente decai e levanta a cada confissão e a cada Eucaristia de novo. Quer dizer, você vai e volta, mas isso graças à volta, graças a Jesus Cristo. Tá? Exatamente. Toda a É, humanidade entre Adão e Jesus Cristo foi salva nunca, quer dizer, salva. Teve a condição de ser salva na morte de Jesus Cristo. Ali a humanidade recebeu a graça da salvação. E dali em diante nós caímos e levantamos. Caímos e levantamos porque somos como Adão. Infelizmente a gente tem o que você leu aqui há pouco, que é a é fraqueza, não. essa miséria que oprime os Miséria, homens exata. A e a miséria faz inclinação para parte o da mal. gente, né? A gente tem a miséria na gente e a gente duvida, a gente perde a fé, a gente, como criatura, vira e mexe e tenta bancar o Criador, e aí que a gente falha, cai, mas aí arrependendo e voltando, a gente volta à graça e fica nesse vai e volta. Então, queria complementar uma coisa que acho que é próprio. Hoje eu fui um pouquinho no Santíssimo e aí tinha um livro lá que até quero comprar e recomendar, chama Divina Intimidade, não sei se alguém já leu. Aí no Brasil tem 3 volumes, aqui nos Estados Unidos é um volume. E aí, sem querer ou querendo, eu li que cada um de nós nascemos e nós temos, por exemplo, um é padre, o outro casa, o outro é solteiro, o outro, mas nós temos os nossos deveres nessa vocação. E Sim. aí, esse padre que escreveu esse livro, ele explica que é cumprindo os nossos deveres que nós caminhamos para a santidade, fazendo Amém. a vontade de Deus naquilo que ele nos colocou.
Eu Tá achei certo? assim, porque eu achei assim tão claro, tão simples, tão porque a gente Sim, fala de santidade, a gente fala, meu Deus, né? Mas ele colocou tão bonito, sabe? sim. Vivendo aquilo com amor, né? E fazendo a vontade de Deus. Então, só isso, só Essa, complementando. Vânia, essa é a essência da Opus Dei, né? Uhum, A Opus Dei, que é a busca da santidade na vida ordinária. uhum, Não no extraordinário, né? Mas no ordinário de cada dia, né? No uhum. limpar a casa, no cuidar da família, no fazer uma compra, é nas atitudes, né, de cada dia, no ordinário. E é exatamente isso que você falou, né? E ele explica assim, né, que tudo na vida é a vontade dele, né? Então, é para ver se nós vamos passar no teste da perseverança, do amor, da confiança, né? Então, o sofrimento, aquilo que nós estivemos vivendo, né? Sim. Então, é muito bonito o livro, mas vamos lá. Jair. O, quando eu digo nós, sermos nós cinco aqui e mais toda a nossa geração contemporânea, né? Ok? Deus fez de tal maneira, Jesus fez de tal maneira que os santos, todos os santos, todas as pessoas santas, são as testemunhas que é possível. Sim, E sobe da natureza humana um ícone que é Nossa Senhora, Maria Santíssima. sim, Ela foi preservada desse pecado pela vocação e obra que ela teria que fazer no futuro. sim. Então, o fato de existir Maria, o fato de existir essa porção de santos, e não é só os santos do altar, aquele que está canonizado, não. Eu estou falando de santidade geral, caseira, Os santos todos. desconhecidos, né? Exatamente, Todos os entendeu? santos. São as testemunhas da possibilidade, entendeu? Sim, Quando eu consigo compreender o pecado original, eu vou compreender junto a salvação que Cristo trouxe. A salvação de Cristo para opor. Eu inseriria também, Oswaldo, aí, com muita delicadeza, nós não vamos estudar isso aqui, é no outro capítulo, mas é chamada graça santificante, que é exatamente o que Cristo deixou para nós substituirmos essa santidade e isso. justiça originais, né? Ele Nós não restaurou temos em nós a graça até santificante. santificante. É essa daí que vai nos levar para o céu, entendeu? À medida em que nós vamos vivendo, o que nós vamos recebendo de Jesus, da igreja, do sacramento, do dia a dia, da Nossa Senhora da intercessão, vai nos acumulando essa graça santificante para substituir os dons perdidos por Adão. Amém. Ó, só como referência, depois se alguém quiser voltar, achei. É O Homem no Paraíso, no 374, que descreve o Adão e Eva antes da queda, tá? Então, só que vai falar como que eles viviam e é isso que chama justiça original. Mas Sim, é isso que nós estudamos no último, né? isso, é É, 374, se alguém quiser ler maravilha. depois. Sim. E aqui é exatamente o que repete no 404 também, né? A, a santidade e a justiça Lá eles estão originais, né? descrevendo, Oswaldo, antes do pecado, como que Adão e Eva viviam antes da queda. Não, mas aqui também, os dois casos falam do antes. Tá? Porque depois eles perderam, Vânia. É. Depois do pecado houve a perda, Sim, sim. É que eu né? queria achar Ah, quando tá. foi a primeira vez falada nessa Tá. santidade e Entendi. justiça original e era isso que eu... Entendi. O 405 vai fazer o resuminho disso tudo, gente. Então Vamos vamos lá. lá, Vamos lá, Marisa. Marisa, lê para a gente então. Vamos lá. Embora próprio a cada um, o pecado original não tem, em nenhum descendente de Adão, caráter de falta pessoal.
consiste na privação da santidade e da justiça originais. Mas a natureza humana não está totalmente corrompida. Ela está ferida em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e ao poder da morte, e inclinada ao pecado. Esta propensão ao mal é chamada concupiscência. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e faz o homem voltar para Deus. No entanto, as consequências de tal pecado sobre a natureza, enfraquecida e inclinada ao mal, permanecem no homem e o incitam ao combate espiritual. Aí eu lembro de São Miguel Arcanjo, né? Oh, príncipe da milícia celeste. Defendei-nos do combate. Né? Era tão bonito rezar isso todo final de missa, né? Aí foi se perdendo com o tempo. Sim, em muitas paróquias não se rezam mais. Aqui na minha ainda rezam. Na missa diária, todo dia quando o padre termina, antes de fazer a bênção final, a gente reza a oração a São Miguel Arcanjo. É muito, muito forte a oração. Vânia? Aqui muitas paróquias rezam até no domingo, Marisa. Eu ia falar isso. Aqui eu não vi no Brasil, mas aqui. No Brasil eu nunca vi. Aqui reza todo dia. No domingo eu não vejo, mas na diária eu vejo. Não, aqui no domingo também reza. No Brasil eu nunca ouvi. Mas olha só o que fala, né? Quais são os problemas dessa lesação humana das forças? Ela age na ignorância, no sofrimento e na morte, né? Que são as consequências do pecado original, né? Que nos tirou a ciência plena. Então, a ignorância, né? O sofrimento, né? Que veio por causa da dor mesmo, né? Sofrerás as dores de parto, né? Suarás tirarás o trabalho do seu suor, os frutos do seu trabalho, né? Para sobreviver, é sofrimento, né? E a morte, né? E a partir de hoje morrerá. Então, esses 3 pontos, né? Ignorância, que é a base, né? E aí eu lembro, eu mandei para vocês aquele gráficozinho que é um gráfico que se chama é um gráfico que mostra uma coisa interessante. Eu vou até colocar aqui na tela. Só um minutinho, gente. Espera aí. Porque isso daqui é algo que, quando eu vi, explicou muitas coisas que eu fazia. E eu não sabia o porquê que eu fazia. Só um minutinho. Se vocês quiserem compartilhar enquanto eu acho aqui. Aqui, achei. Chama o... Vou compartilhar na tela agora. Atenção. Compartilhar. Aqui. Vocês estão vendo a tela? Não, ainda não. Agora sim. Sim, ó. É muito interessante. Esse gráfico, ele mostra um efeito que é chamado Dunning-Kruger, sabe? É um efeito do conhecimento que nós adquirimos na vida, não é? E da confiança que nós temos nesse conhecimento. Então, aqui mostra embaixo, essa linha de baixo aqui é uma linha que mostra o quanto vai crescendo o conhecimento que eu tenho, ok? E a linha vertical é uma linha que mostra a confiança que vai aumentando na minha vida. Então, olha que interessante. Eu saio de um ponto zero do conhecimento de qualquer coisa, certo? Eu não conheço nada. Aí eu ando um pouquinho e eu conheço um pouco daquilo. Aquele pouco que eu conheço me gera rapidamente uma confiança muito grande. E eu saio falando e propagando e
defendendo aquelas ideias que eu acabei de conhecer, né? Achando que eu sou o sabe tudo, que eu sou o conhecedor da verdade e tal. E aí isso é relacionado a todo tipo de conhecimento, bíblico, familiar, profissional, qualquer coisa. Logo que eu aprendo tudo, eu fico muito confiante. E surge um efeito que é o monte da ignorância, entendeu? Aonde eu sei pouco, esse ponto aqui, ó, é um ponto onde eu sei pouco, mas eu falo muito, eu confio muito no que eu sei. À medida que eu vou aumentando o meu conhecimento, ou seja, andando na linha do conhecimento, surge as decepções com aquilo que eu sabia. Então, a minha confiança vai diminuindo, diminuindo. À medida que eu adquiro o conhecimento, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que eu chegue no que se chama de vale da humildade, né? Esse vale da humildade é onde tudo aquilo que era demais, que eu achava, que eu confiava e sabia, mas é aquilo que eu já adquiri uma humildade de saber que muita coisa que eu sabia não era verdade. A partir dali, se eu parar por aqui, eu fico na minha confiança baixa aqui. Mas à medida que eu vou progredindo no conhecimento de Deus, no conhecimento profissional, no conhecimento de mim mesmo, eu vou aí lentamente aumentando a minha confiança, né? Até chegar no final da minha vida, se eu buscar até o final, que se chama a encosta da iluminação. Eu acho que esse gráfico, eu acho que é muito real, né? Em todos os aspectos da nossa vida, né? E, inclusive, ele está relacionado a justamente essa ignorância que me causa uma confiança errada. Entende, gente? Não sei se ficou claro. Vânia, você tá sem o áudio. Oswaldo, Oi. quando você diz aí naquela primeira curva lá, ele subiu rápido na confiança, Sim, mas carregado de achismo, né? exato, com pouco conhecimento, Pouco. Então, quando o conhecimento se alarga, a realidade aparece. que é o fogo da palha. Elimina o volume de achismo e enche de realidade. E a realidade vai mostrar que a gente é fraco, que a gente tem Exato. problema, que a gente tem O deficiência. vale, o vale da humildade, Jair, acabou meu achismo. Não Exatamente. tem mais o que abaixar, É. porque o que eu tô já é uma verdade que não é alterada. Ela não tem como abaixar mais. Ele se aproxima da realidade, né? Da Exato. realidade. Mas ele E, ainda não é a realidade pela minha falta de conhecimento. A partir daí, eu vou adquirindo conhecimentos fundados lentamente, 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 porém, sem aquela oscilação, né? De vai e volta. Então, é a humilhação, a humildade, né? Ó, mais de novo, né? Deus está batendo muito em cima da necessidade da humildade nossa, né? Busca do conhecimento, mas ter a humildade, né? Para que não caiamos no monte da ignorância, né? Sempre. mas o ponto de apoio é o conhecimento. Tá? É o Ponto conhecimento. de apoio. A alavanca vai funcionar quando a gente apoiar em conhecimento, né? Mas É, conhecimentos fundados, Cuidado, cuidado. fundados, conhecimentos sólidos, né? Não ideias, porque e aqui nós a não queda discutimos vem justamente ideias. disso, né? A queda vem justamente disso, dos tombos que você leva com as ideias que não são fundadas no conhecimento. Perfeito.
E é assim, quanto mais a gente estuda e conhece, né, eu acho que mais humilde a gente deve ser, porque aí a gente vê a grandeza de Deus e como nós não somos nada, né? Então, Sim, nessa confiança aí, eu acho que, assim, para nós aqui, pode ser a palavra fé e conhecimento, entendeu? Que nos torna sempre mais humilde, mais Deus se revela, né? Então, é muito bonito. Mas fazendo um contraste, hoje a mídia ela faz isso com as pessoas, né? Principalmente com os jovens, qualquer coisa que é discutida a nível de política, disso, daquilo, parece que eles já sabem tudo, que eles sabem melhor que qualquer um, e eles confiam plenamente naquilo, né? E isso é difícil. é Eu estou falando, difícil. eu tô falando assim da experiência com meu filho e minha filha, não estou falando dos filhos dos outros, mas Não, é com os difícil. nossos filhos. Você está falando dos nossos Nossa, filhos. né? É. Oswaldo, mas permita-me jogar um jargão aí popular, né? Que ajuda a gente a entender isso que a Vânia falou, o Marte falou. O jargão é esse. Quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu não sei nada. Sim, Exatamente. Humildade. exatamente. É. Isso chama Isso. humildade. É, Então, esse é o vale da humildade, né? É vale exatamente. da humildade. Né? É melhor Mas estar no vale da humildade do que da ignorância, é né? lógico, né? Um é totalmente frágil e ilusório, não é É, verdadeiro, né? é. Gozado que nós falamos, estamos falando sobre isso, e eu não quero fazer o erro, não ter o mesmo erro, mas me vem à cabeça toda hora o Dom Bosco e a crítica contra os É, ricos. Eu falo assim, é a realidade humana. é, Eles bate em estão cima. ali no monte da ignorância do magisterial. Eles estão se colocando como magistério da igreja. Exato. Exato, exato. Foi o que foi falado pelo ex-presidente do Centro lá, que naquela. Exato, Foi, né? foi. E isso é no Brasil? Onde que é? Porque eu É. tô. No Brasil, No Rio mas de não, Janeiro, isso, é no Rio. A mas sede na, deles é no Rio. Tá. mas na realidade, ô Vânia, isso é algo que é mundial, tá? Ah, Porque tá. isso está vindo da frente de um lugar na França, há um centro na França que se chama Fraternidade São Pio X, Uhum. FSFP10. Essa fraternidade Pio X, ela é uma sociedade religiosa, é uma entidade religiosa que ela não acredita e ela propaga o sedevacantismo, que depois do Concílio do Vaticano II, nada mais está valendo. Olha a humildade dessa fraternidade, né? Não temos mais papa, não temos mais papa depois do Concílio Vaticano II. Ela é humilde, ela é bem simplesinha. Isso veio desde um bispo, isso surgiu na época de 1960 e pouco, com o cardeal Lefebvre, acho que você já ouviu falar, O né? Lefebvre, que foi excomungado pelo Papa João Paulo II. Exatamente, Aí, na década Lefebvre. de 80, né? Ele foi excomungado. Depois de ele É. consagrou uns sacerdotes, 4 bispos, né? Também ele 4 bispos, 4 bispos que ele espalharam, né? A coisa foi se espalhando e saiu daquele, como você falou, daquele centro ali da França e foi indo para outros continentes também. e a partir disso, o Vânia, surgiu os sede vacantistas, que é sede vacante, ou seja, a cadeira de Pedro está vaga. Uhum. Sede vacante significa isso. A cadeira de Pedro está vaga, né? Então, eles não têm obediência ao Papa, né? E eles se dizem protetores da fé de sempre. Na hora Isso. que você ouvir o termo fé de sempre, Missa cuidado, de né? sempre, né? A Missa missa de de sempre, a sempre, missa fé de tridentina. sempre, É, né? Ou é. seja, são aqueles que não aceitam as
as atualizações, porque o Concílio do Vaticano II não mudou nada, mas ele introduziu novas coisas que não tinham sido pensadas na igreja, né? Uhum. Nunca se falou na igreja sobre aborto antes do Concílio do Vaticano II. O Concílio do Vaticano II discerne sobre o aborto. Casais de segunda união não existia antes, porque ninguém se separava. Tinha um monte de mulheres, tal, mas ninguém se separava, né? Então, a partir do Concílio do Vaticano II, o catecismo ele começou a descrever a posição da igreja sobre os casais de segunda união, né? sobre a sexualidade, né? Sobre muitos assuntos que começaram a surgir depois de 62, que foi a época, né, de Woodstock, né? Entrou todas as drogas, sexualidade, revolução cultural, ou seja, após a revolução cultural, muitas coisas tiveram que ser respondidas pela igreja. E o Concílio do Vaticano II ele veio como resposta mesmo a muitas questões de uma maneira objetiva e prática. E é o que nós vemos aqui, ó. É respostas objetivas e práticas. Não tem alteração. Então eles falam, ó, você tem que usar o catecismo tradicional, o catecismo romano, né? Que é o catecismo Trento, mais né? antigo Aquele que nós temos, catecismo, é o que catecismo é de o Trento. catecismo de Trento, isso. Então, o catecismo romano, ele fala a mesma coisa que isso, então se eu tenho esse, eu tenho outro, eu uso o outro. Não. Esse está atualizado com assuntos que o outro não aborda, Tá. entende? Uma linguagem que o outro não deixa claro. E Então, qual a posição de Roma em relação a tudo a isso? posição de Roma é que, por exemplo, no ano passado, em 2024, né, Hum, tinha um bispo, que era o Monsenhor Viganò, ele foi excomungado hum, por participar dessa comunidade, tá. entende? Então, a posição da igreja é clara, né? É uma coisa nós temos que diferenciar. Tem uma coisa que tem que ser diferenciada. Eles falam sobre a missa tridentina, Vânia, né? Eles só É. aceitam a missa tridentina. E eles dizem assim: não, a missa que vocês assistem vai levar vocês para o inferno. É uma loucura, é uma loucura. Então, existe aqueles que gostam da missa tridentina, são tradicionalistas, mas não são dessa linha sede vacantista. Uhum, Porque eles, se tiver a outra missa, eles assistem normal. Eles uhum. participam, aliás, assistir é um pecado falar, né? Eles participam da missa normalmente. Agora, a diferença é que dentre os tradicionalistas existem os sede-vacantistas, que não aceitam, teoricamente, A o pessoa do Papa. Papa, ou seja, eles são rompidos com a igreja. Eles Uhum, estão separados da igreja, tá? Mas existem os tradicionais que escutam esses sede-vacantistas, mas eles não são sede-vacantistas. Então, eles assistem às missas tridentinas e também aceitam as missas tradicionais. Porém, eles estão a um pezinho de ir para o lado deles, do radicalismo deles, que é o caso do Centro Dom Bosco aqui do Brasil, né? Que se diz tradicionalista e não sede vacantista, mas na realidade eles não aceitam o magistério da igreja. Eles estão contra o magistério e contra a autoridade do Papa. uhum. Tá? Não sei se ficou claro, Ficou Vânia. claro, sim, obrigada. Tá bom. Jair. Eu gostaria de fazer uma menção, e vou chamar ela de good news dentro do assunto. É tudo que você falou, e mais nova era, e mais é, teologia da libertação, e somando tudo isso, são poucos. A somatória de tudo isso daí são poucos. São grupos que se formam, mas não tem adesão. A adesão é mínima.
Então, nós aqui que não aderimos, estamos pisando em terreno firme. Nós estamos exatamente com uma maioria esmagadora. Então, para nós que estamos dentro dessa maioria esmagadora, não temos nem que nos preocupar com eles. Tem que preocupar com o nosso conhecimento para sair do vale da, Da vale ignorância. da ignorância. Né? Olha, Pois não, é. o monte da ignorância. Eu classifico isso com good news, porque é, não há chão para eles, entendeu? Não há chão. Sim, O Concílio Vaticano II trouxe a igreja para a realidade atual. sim, Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. É, o pouco que eu estudei do Concílio Vaticano II, eu estudo somente as necessidades, não vai pegar página por página, mas tudo, 100% do que eu li, nos traz essa referência. sim. Estamos tranquilos, estamos tranquilos. Mas eles são poucos, mas são barulhentos, viu, Jair? E Barulhento, aí barulhento, o barulho barulhento. pode atrair muitos jovens, porque jovens gostam de É, novidades, por né? exemplo, Oswaldo, se você pegar a paróquia São Benedito, que a gente conhece, a gente faz Sim, parte, conhece. Quantos tem lá? Um. One. Esse barulhento tem um, certo? Eu conheço pessoalmente. Não tem mais, ele não tem adepto também. Os poucos que estavam com ele estão saindo, estão deixando ele sozinho. Então, dentro de uma paróquia que tem aí, vamos falar, 1.000 pessoas, mil frequentadores, um número redondo, one, um só, que é é, missa tridentina e eu tal. entendo o que você fala. Aham. Faz barulho lá, mas quantos tem junto com ele? Meia dúzia. Sim. Zoldo, não hoje. No passado tinha até um pouco mais de meia dúzia. Mas hoje, 2025, não passa de meia dúzia. A Sim. gente convive com ele, convive lá, tá lá todo dia, toda hora. Entendeu? Mas eu não estou falando dos tradicionalistas, eu estou falando dos sede vacantistas, viu, Jair? Que esses que são o problema. Não, mas eu estou Exato. somando, eu estou somando, estou Não, mas não é a somando. mesma coisa. Não, mas eu estou somando. Não, mas, Oswaldo, quando você vai somar só para ver números, você não vai ver. Sim. Aí, É pouco, sim, 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 entendeu? sim. Somando todos, 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 Aham. todos, todos, todos. Né? Então, e percebe-se também, Oswaldo, essa observação, percebe-se também, olhe bem, quando você fala mediante o catecismo de João Paulo II, mediante o Concílio Vaticano II, mediante a Bíblia, a adesão é rápida, a Sim. adesão é perfeita, a adesão é, sabe, é latente. E E é quando ele sólida, né? fala de missa tridentina, é só cara feia, entendeu? É É. só cara feia. Não tem adesão. Se tivesse adesão, não estava perdido. Sim, Né? Pelo barulho que eles fizeram. Tivesse adesão, né? O fato de ter hoje um silêncio ensurdecedor, não, né? mas eles estão fazendo barulho, viu, Jair? Não, E a gente continua, só tem que ficar continua. atento. É só Ah, assim, ó, aqui na é, paróquia, é- de vez em quando, aparece o barulho deles. é não subestimar, né? É só buscar o conhecimento verdadeiro para poder ajudar aqueles que também possam cair nessas armadilhas, né? Que é a mesma armadilha do protestantismo. Na realidade, é um protestantismo dentro Disfarçado. da igreja, né? Estão Disfarçado, protestando, né? né? Estão É. Né? protestando, né? Vamos no Como nós 406? paramos? Hã? Vamos continuar? 406? Pode. Sim, A doutrina da Igreja sobre a transmissão do pecado original adquiriu precisão, sobretudo no século V, em especial sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo, e no século XVI, em oposição à reforma protestante. Pelágio sustentava que o homem podia, pela força natural de sua vontade livre, sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Limitava, assim, a influência da falta de Adão à de um mau exemplo.
Os primeiros reformadores protestantes, ao contrário, ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido e sua liberdade anulada pelo pecado original. Identificavam o pecado herdado por cada homem com a tendência ao mal, a compulsência, que seria insuperável. A Igreja pronunciou-se especialmente sobre o sentido daquilo que foi revelado, no tocante ao pecado original, no segundo concílio de Orange, em 529, e no concílio de Trento, em 1546. Olha aqui, ó, tem duas posições que são opostas aqui, né? O pelagianismo, ele diz que o homem pode adquirir, né, pela sua força natural e sua vontade livre, sem ajuda da necessidade da graça, uma vida moralmente boa. Moralmente boa. Esse é o pelagianismo, né? Não preciso da graça. É autossalvação, né? Eu não preciso ser salvo. Agora, o protestantismo é o oposto disso, né? Ele diz que mesmo com a graça, mesmo com tudo que Deus nos dá, né, é impossível, né? Nós não temos livre-arbítrio. A nossa liberdade está anulada pelo pecado original, né? Então nós não temos essa possibilidade, né? Em função desse pecado herdado por cada homem com a tendência ao mal, que é insuperável. Então, olha, um acredita que eu não preciso, mesmo sem Deus, eu consigo viver. O outro fala que não adianta eu querer lutar contra, nem com Deus, né? Porque isso é insuperável em mim. Né? Então, eu conto apenas com a graça. Então, Jesus Cristo é o meu Senhor. Pronto, eu já estou salvo. Né? Então, por isso, Oswaldo, entra o não admitir, o não reconhecer o sacramento da confissão entre os protestantes. Sim, exato. Porque não adianta. Eles acham, por que eu vou me confessar com o padre? Quem que é o padre? Sim. Quem que é aquele que vai ouvir o meu pecado? Então eles falam, isso é desnecessário. Eu já falo direto com Jesus e Jesus perdoa os meus pecados falando direto com ele. Ué, não é? É aquela, sim, né? Desculpa que... E outra, Marisa, e ele acaba com a busca da luta contra os pecados próprios. Por quê? Porque é invencível, é insuperável. Então, e como se ele se bastasse, fosse muito suficiente para falar direto com Deus, e Deus o vai perdoar, ele ajoelhado e rezando ali uma oraçãozinha, pronto, eu estou perdoada dos meus pecados. A coisa não é tão simples assim, né? Não pode. Não pode ser tão simples assim, né? E é por isso que a gente vê histórias de pastores que são adúlteros, que roubam, que pegam dinheiro dos outros sem escrúpulos, tal, porque para eles isso é natural e Deus perdoa, porque eles já estão salvos que estão falando em Jesus. Então eles não buscam uma vida perfeita. Né? Eles não acreditam no mandamento que Jesus disse: sede perfeito como o vosso Pai é perfeito. Pô, a palavra de Deus diz isso, né? Mas eles não buscam essa perfeição por ser inalcançável. Né? E na Bíblia, Jesus falando: a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Quem vocês não perdoarem, eles serão retidos. Ele diz isso aos discípulos quando manda evangelizar todo mundo. Caramba, ele não falou, fala direto com meu pai. Fala direto com meu pai que ele vai perdoar todos os pecados. Ele não disse isso na Bíblia. Não disse. Fala, Jair. Eu vou reler para vocês as 3 últimas linhas do 405, para fixação. Porém, as consequências de tal pecado sobre a natureza, enfraquecida e inclinada ao mal, permanecem no homem,
e o incitam ao combate espiritual. Não incitam à morte, incitam ao combate. É a clareza do catecismo, né? Incitam ao combate. E tudo isso que a Marisa falou, do sacramento, da confissão e tal, é o quê? É o óleo que vai ungir a pessoa para o combate. É o combate, é o Para o combate. combate. Então, eu até falei no Crisma semana passada. Quando você nasce e é batizado, você é inserido na luta. Na luta. Você não E está. entra no seu gráfico, ali embaixo, da humildade. Você ir para uma confissão, você ter a humildade de falar todas as suas misérias e pecados. E tem gente que não vai porque tem vergonha. Aí eu não vou me confessar. Eu morro de vergonha para dizer para outra pessoa que eu nunca vi na minha vida, outra pessoa que eu nunca vi na minha vida, o que eu fiz de errado. Mas espera aí, não é, Oswaldo? Vai lá embaixo Ma- naquele teu gráfico. Marisa, Gente, mas aí paga psicanalista, aí paga exato. psicólogo E aí para não vai na falar. confissão e para dar dinheiro para o psicólogo para contar o que fez de errado. E não vai lá no confessionário. É uma pessoa normal, o padre é uma pessoa normal, e o psicólogo não, o psiquiatra não. E fora o revestimento da graça, né, que é Exato. impagável, né, E é insuperável. uma humilhação. Ninguém está dizendo que não é. A gente tem que É, se exato. humilhar. A gente tem que se sentir mesmo uma formiga, assim, aquela coisinha ali que ninguém vê e pisa em cima, Oswaldo, porque é o que nós Sim. somos. Tudo isso que a gente leu hoje, tudo derivado do pecado original de Adão e Eva. Por que a soberba? Por quê? Por que a Exatamente, soberba? exatamente, Marisa. E ó, isso que você disse da relação com aquele gráfico é perfeito. Por quê? Aquele gráfico é uma busca de conhecimento sobre qualquer coisa, certo? A palavra, a Bíblia, matemática, ciência, psicologia, tudo, né? Aquele gráfico também é o conhecimento de si mesmo. É o conhecimento de si mesmo. Se eu paro no gráfico e falo, ó, eu sou assim, ó, complexo de Gabriela. Ah, eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim. Gabriela, sabe aquele complexo da música? Então, se eu paro no conhecimento de mim mesmo, pronto, não progrido. Eu não vou nem chegar no vale, nem crescer, nem sair da arrogância. Eu continuo ali, ó, no topo, né, da ignorância, né, e fazendo as atrocidades que eu faço, e eu não progrido no meu conhecimento em mim mesmo, que se dá através de onde? Através da consciência, né? Só a consciência humana, que é onde Deus fala, que nós lembra do estudo da vida em Cristo lá que nós vimos, né? Aonde que Deus fala? Deus fala na minha consciência, né? Então, pelo conhecimento de si mesmo, é que eu vou lentamente. E a gente está percebendo, nós que estamos ficando mais velhos, né? A gente está percebendo, depois de 60, né? De 50, 60, 70 anos, a gente está pensando, nossa, é mesmo, né? Eu sou assim, né? Por quê? Porque não adianta. É um conhecimento de si mesmo, né? E a base da purificação da nossa vida está no conhecimento daquilo que nos faz mal, daquilo que nos torna, né? Então, isso que você falou é perfeito. O confessionário é onde eu exerço, né? Aquele vale da humildade na minha E vida, aonde né? você volta para o caminho da santidade. É a Volta para tua o caminho. chance de voltar para o caminho da santidade. É ir para o confessionário, é ir sentar na frente do padre, na salinha, uma mesa e uma cadeira. Não estou falando nem no Sim, confessionário antigo das nossas avós. É que seja uma sala, um lugar pessoal, particular dentro da igreja ali, que você senta com o padre e fala: eu pequei, eu errei, mas eu quero voltar para o meu caminho. Eu preciso voltar para o meu caminho. É ali a tua chance. É ali. Está ali. Maria, Deus, Jesus Cristo nos deu. Está ali. Marisa Oswaldo, a Vânia vai falar, vai lá, Vânia. Não, lembrando assim que a confissão, né, não é o padre, é a pessoa de Jesus, né? Sim, em persona Porque Christi. Sim, sim. isso, O e ao padre em mesmo persona Christi. tempo a confissão é um presente, né? Porque não é esse conceito que, ai, ali eu vou me, né? Não, é um me presente onde humilhar, né? Jesus quer derramar graça sobre nós, né? Então,
Tem um livro, que eu não lembro o nome, que ele mostra isso. A confissão não é algo para a gente ter medo, nem vergonha, né? É um outro sacramento onde a gente é oferecido vida, né? Sim, Então, Vânia, mas para nós, vamos ser honestos, né? Para nós mais evoluídos aqui na fé, nessa caminhada que o Oswaldo está falando de idade, de experiência, de vida. O Fernando e o Léo têm uma dificuldade imensa de fazer uma confissão. Eles não têm esse mergulho na fé que eu tenho. Eles reconhecem isso. É dificílimo. Eu aposto que na nossa família é dificílimo. Não é fácil para ninguém ir, não. Ali, além, olha, eu vejo isso. É mesmo uma coisa de, não, por que eu vou falar o que eu fiz de errado? Eu vou me humilhar, eu vou passar É vergonha. humilhante, né? É humilhante. Eu vou passar vergonha. Mas Isso quem disse muito que a humilhação enraizado. é ruim, né? Isso é muito enraizado em quem não está mais à frente nesse caminho de fé, Sim. da santidade e tudo. É normal, é normal. Mas Marisa, Oswaldo, Martin e Vânia, nós temos uma base de apoio para poder criar uma alavanca para fazer aí a confissão, tá? Chama-se índole. A nossa índole é boa. Deus não nos criou para a miséria, para a fraqueza, para o medo da confissão. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para fortaleza, né? E depois de Pentecostes, o Espírito Santo derrama dons para você poder executar. E tem os dons infusos que você tem no batismo, que são as alavancas, as bases de apoio para você fazer essa. E vai depender exatamente do conhecimento? Vai, porque pouca gente sabe que a índole dele é boa, né? Quando diz lá o Pelágio, seja quem for, que não há solução, não é? Porque está excluindo o conceito de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Fomos criados, então nós não fomos criados. A nossa índole é boa, a nossa raiz é boa. É só questão de trabalhar ela, de cultivar, de investir nela, entendeu? Porque aquele que fala assim, eu não consigo confessar, mas nas outras coisas ele consegue. É o que o Oswaldo falou de psiquiatra, de psicólogo, e outras que a gente não conhece, ele consegue, né? Ele se abre. É, exatamente. Tudo isso que nós estamos falando, essa raiz boa tem que ser investida nela, que ela vai dar fruto. Vai dar fruto de liberdade, vai dar fruto de santidade, vai dar fruto de justiça. Porque a índole nossa é boa. Jair. Não, não. Ela é boa, mas ela tem problemas, né, Jair? Não, o problema é inerente, né, Oswaldo? Não tem jeito. Você É. nasceu para isso. O, pro, o Não, problema vai estar aqui no 407 que a gente vai ler, que o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem. Exatamente, né? Está aqui no 407. Aí começa a gente não é? A nossa índole é boa, mas o diabo se apoderou, adquiriu essa Mas dominação. ela é boa, mas ela é manipulável. Exato, é o que está Nossa aqui, ó, índole é manipulável. no Né? 407 que nós vamos ler. Oswaldo, a oferta do mal existe e a oferta do bem existe. A Isso. escolha é sua. O seu problema não é problema de existir o mal, existir o bem. O seu problema é de escolha. É o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio. Você foi criado assim. E você tem a oferta, né? O bem e o mal. Sim. E mais que isso, né? Lembrar que Deus é amor, né, gente? É, Então, assim, exatamente, o conceito exatamente. do amor, na hora da confissão, até na minha última confissão, o padre falou isso. Você consegue visualizar Cristo te olhando e te amando? É isso, né? É Que isso, nós somos muito feridos, muito fracos, mas a confissão é esse amor, não é, né? Não é, ainda não chegou no nosso julgamento, né? Ainda temos chance de se expor e ser perdoado, né? Então, assim, eu acho que a confissão
talvez a igreja em si mesma precisaria, assim, né, eu não sei aonde que, por exemplo, a Marisa frequenta, mas ter algo que explicasse melhor a confissão e como que é a confissão e o que é a confissão, naquele pocket terço daí do Brasil, o Sim. exame de consciência é tão bonito porque todo o exame de consciência é baseado nos 10 mandamentos, né? Mas é uma coisa muito prática e bonita, assim, entendeu? E fácil. Então, sei lá, eu acho que cada um no seu tempo e na sua busca, né, vai entender os conceitos das coisas e lembrar sempre que Deus ele pede para a gente amar ele e amar o próximo e ver a pessoa dele no outro, né? Então, por aí, Sim. Vamos continuar? sim. Vamos continuar. Martin, quer ler? Ele está tão quietinho. Quer ler esse Martin, lê pra gente 407? Ok. mais esses parágrafos até o 210 aí, até o 410, que daí a gente faz a partilha. Ok. Um duro combate. A doutrina sobre o pecado original ligada estritamente à doutrina da redenção realizada por Cristo propicia um olhar de lúcido discernimento sobre a situação do homem e de sua ação no mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem, embora este permaneça livre. O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza ferida, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo de educação, da política, da ação social e dos costumes. As consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais dos homens conferem ao mundo, em seu conjunto, uma condição pecadora, que pode ser designada com a expressão de São João, o pecado do mundo. Com essa expressão, se quer expressar também a influência negativa que exercem sobre as pessoas as situações comunitárias e as estruturas sociais que são frutos do pecado dos homens. Esta situação dramática do mundo, que inteiro está sob o poder do maligno, faz da vida do homem um combate. Uma luta árdua entre o poder das trevas prepassa a história universal da humanidade. Iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia, segundo as palavras do Senhor. Envolvido nessa batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Ele não pode alcançar sua unidade interior senão com grandes esforços e com o auxílio da graça de Deus. Até aqui, maravilha. É isso aí, né? Perfeito, perfeito. Mas então, Jair, ó, só voltando, que você disse que a nossa índole é boa, a nossa índole é boa, mas ela está lesada, né? A nossa índole, ela está lesada, aqui, ó, ignorar que o homem tem uma natureza lesada, né? Na, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros em todos os campos, né? Na educação, na política, na sociedade, na igreja, em tudo, na família, né? Ignorar que nós temos, né? Apesar de querer fazer o bem, eu não consigo. A índole é boa, mas é lesada, né? Então, Quero mas aí, fazer o bem que não consigo e faço o mal que não quero, né? exatamente, mas Aldo, se nós não considerarmos que nós temos uma raiz boa, não há necessidade de combate. Como? Não entendi. Se nós não considerarmos que nós temos uma raiz boa, uma índole boa, não há necessidade de combate. A Não entendi palavra ainda, Jair. combate, a palavra combate significa que você tem chance. Mesmo Sim, lesada, mesmo inclinada ao mal, mesmo sob o domínio do mal,
você tem chance, porque senão substituiríamos no catecismo a palavra combate. Você já vai direto para o inferno, vai direto para a morte. Então, a palavra combate, sim. ela chama os dois lados. Porque se não tiver dois lados, não é combate. Vamos substituir a palavra combate, vamos tirar ela do dicionário, vamos tirar ela do catecismo. Então, você, Oswaldo Ferreira Teles, você só pode entrar em combate se você tiver uma índole boa. Senão você vai investir adubo, você põe uma semente lá, você vai pôr adubo, frutificante, né? Mas a semente é ruim, não vai dar fruto. Então, a, a, Entendi. a a palavra combate, ela é positiva nesse sentido. Você só entra em combate se tem chance. Se você não tiver chance, não tem. E a chance se chama índole boa, raiz boa. Não, a chance, eu acho que chama Jesus Cristo, né? É, Exato, exato, a graça está aqui, ó. E o É, auxílio da graça de Deus. Mas o exato. auxílio da Essa é a graça. chance, Não, né? mas olha bem, presta atenção. O auxílio da graça de Deus só vai dar fruto se a índole for boa. Por É, exemplo, não, aqui nós eu. vimos. O que nós vimos no passado e nas últimas aulas? O que nós vimos? Que o, o Satanás, o Lúcifer, que foi contra, não tem mais como reverter. Ele não tem mais como reverter. Nós, humanos, depois que morremos, não temos mais como reverter. Nós estudamos isso e vimos isso. Ok? Sim, Então, sim, bom, então Lúcifer está o quê? Fora de combate. Ele não sim. tem como voltar. Entendeu? Então, vamos nós aqui, nós cinco, aderirmos à palavra combate com chance. Sim, mas Viu? Com a é graça de porque Deus, nós temos chance. a nossa essência é boa, Jair, porque Exato, foi é essência, Deus, não é índole. índole. A índole é aquilo que nós tendemos a fazer, né? Não, Nem Oswaldo, sempre é bom, né? Oswaldo, quando eu falo índole, eu estou dizendo que Deus nos deu essa característica, essa natureza. Não foi nós que conseguimos a índole boa. Deus nos deu essa permissão. Oswaldo, a raiz nossa que define a índole. Se você Eu, pegar uma eu, semente eu ruim, acho que a nossa índole depende da nossa decisão, Jair. não, Oswaldo, ó, faz um pensamento comigo. Pensa Vamos lá lá. que nós nascemos Me com o ajudem, pecado eu tô original, falando uma dúvida certo? minha, Ó, tá bom? nós somos criados à semelhança e imagem de Deus, mas veio o pecado original e a gente nasce com ele. No batismo, nós somos limpos disso. Então, a nossa natureza tem a inclinação para a fraqueza, para isso, para aquilo, mas nós temos a graça de Deus. Então, Sim, exato, exato. se a gente cresce nessa fé e vive esses dons de que a gente recebeu no batismo, então, certo. aquilo que o Jair está falando faz perfeita, entendeu? Agora, se eu renuncio tudo isso, aqui, ó, quero ler uma frase que é para vocês. Do livro Imitação de Cristo. Fala assim: se te buscas a ti mesmo, também te acharás, mas para a tua ruína. Pois o homem que não busca Jesus é mais nocivo a si mesmo que todo mundo e os seus inimigos todos. Então, entende? A gente, se recebeu o batismo e recebeu toda essa graça e está crescendo, está buscando viver e praticar essa fé, a tua índole, aquilo que vocês quiserem é boa, mas nós vamos estar numa luta constante, que é o que o Jair está falando, né? Agora, lembra que vocês falaram, eu nunca tinha ouvido falar do católico não praticante, né? Que ele é um ateu. Então, assim, ele Sim, recebeu o batismo, mas se ele um não ateu quer, prático, né? mas se ele não pratica nada, não busca nada e vive tudo que o mundo oferece, eu não acho que ele perdeu essa índole boa. Ele só está na escuridão. Porque a partir do Sim, momento que você começa a pecar, você perde assim, que você não tem esse
você perde até o conceito do que é pecado e você não enxerga mais com clareza. Então, você está lá no monte da ignorância dentro do teu gráfico, entendeu? Sim. Então, é isso. Ó, uma vez, eu estava vivendo, eu já falei isso aqui, uma situação assim que foi difícil para mim no sentido de confiança no ser humano, né? E aí eu fui confessar com o padre e ele falou, filha, tem muita bondade no mundo. A maioria dos homens são bons, são trabalhadores, são, entendeu? Porque senão Deus já tinha acabado com esse mundo. Então, é nesse sentido, eu acho que é isso mesmo. A maioria de nós temos o bom, entendeu? Entendi. Vou falar até diferente, que a índole é boa do ser humano, porque nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Ou seja, mesmo antes do batismo, a nossa índole já é boa, ok? Existem pessoas doentes, existem pessoas ruins por natureza, que a gente chama, mas isso é uma doença mental, tá? Isso é Uma uma índole má, exceção. uma índole má Existe gente existe. que a gente fala, por exemplo, um psicopata que não tem nenhum tipo de amor dentro dele, e a gente sabe que isso é mentalmente perturbado, tá? Então esse não tem a índole boa dentro, mas ele é doente. Mas todo nenê, toda criança que nasce, ela nasce com a índole boa. Até não vou botar o nome de todos os nossos supremos e não sei o que mais, eu duvido que isso, quando era criança, era ruim como é hoje. Só que o desvio constante fez a pessoa tomar um caminho errado. Quando criança, ela teve, aliás, não é nem como criança. Hoje, ela tem a mesma chance do que eu tenho de me salvar. Precisa mudar o jeito de se comportar. Preciso voltar àquela índole boa que ela tinha quando era neném. Ela precisa voltar lá atrás e aí começar a crer na graça, começar a crer que em Jesus Cristo, começar a ir para esse caminho e entender que tem consequências os atos que ela teve, tá? Mas ela, quando neném, muito antes mesmo de ser batizada, ela já tinha índole boa, tá? Nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus. A gente tem que lembrar Só, disso. o Martin, só para dar uma ajuda, dicionário Oxford. O que é índole? Conjunto de traços e qualidades inerentes ao indivíduo, desde o seu nascimento, caráter, inclinação e temperamento. Quer dizer, faz parte do ser humano, ok? Agora, quando eu falei da palavra combate, para tirar do dicionário, outra coisa, vou falar uma outra. O diabo, ele é classificado como tentador. Sim. Ele não é classificado como o Supremo Tribunal Federal. Ele é o tentador. Ele não tem poder de ter. Ele tem poder de tentar, mas não tem poder de executar. Senão ele fazia um pedágio, quem passar aqui vai para o inferno. Então ele é tentador, ele fica tentando. E vai pela cobiça, pelo dinheiro, tem mil alternativas para ele. Mas ele não consegue trocar o nome dele de tentador. Por quê? Porque a nossa índole é boa, a nossa raiz é boa. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ninguém pode mudar isso daí. Ninguém. Pode tentar mudar, mas não pode mudar, né? E também o nome tentação, né? Tentação. O que nós Mas você sofremos falou. aqui, quando a humanidade é lesada, essa coisa é lesada, ela está sujeita à tentação. Mas você tocou num ponto importante aqui. Nascemos com uma índole boa, mas nós mesmos, pelos nosso direito à decisão, a nosso livre-arbítrio, podemos ter uma índole ruim por nossa opção. Nós Exato, podemos nos exato, transformar em exato. Perfeito. pessoas cinzentas, ok? Marte, você foi perfeito na colocação. Perfeitíssimo. Maravilhoso. É isso daí, entendeu? Amém. Amém. Eu só fazendo o meu comentário final aqui, eu achei interessante a aula de hoje. O que eu achei mais interessante que veio na minha cabeça é paralelo ao que nós falamos, do pecado original e tudo mais. Mas me fez pensar várias vezes, mesmo do pelagianismo, mesmo de Lutero, de tudo isso,
sempre mostra, eu sempre fiquei muito atento ao único pecado que não tem perdão, que é o contra o Espírito Santo. E quando você olha todos os demais pecados, eles vão atacar justamente a sua fé, a graça, a sua fé a Deus. Ou seja, muitas vezes pessoas pensam que esse pecado, ele é mortal, mas ele não é mortal, né? Não. Pecado mortal é mortal porque ele, de uma forma ou de outra, ele atenta à nossa obediência ao Espírito Santo, à nossa obediência, à nossa fé, à graça de Deus, à nossa dependência do Criador, mostrar que nós somos pequenos. E isso mostra em tudo que a gente faz de errado, o porquê que a gente pode nos autocondenar, porque a gente vai contra as graças que Deus nos dá, entre elas, ou vamos dizer assim, através do Espírito Santo que vem a nós. Então, quando a gente recebe o perdão, quando a gente tem a luz para fazer um estudo desse, é luz do Espírito Santo. Luz do Espírito Santo vem como? Vem a graça de Deus, é a graça de Deus, dando sabedoria a nós a fazer a opção certa. Vem. Quando você vira e aponta para o outro lado, você está fazendo o quê? Você está dizendo não ao Espírito Santo, ao caminho. Então aí me vem o segundo passo que a gente tem que ficar com muito cuidado sempre. Os pecados veniais, os pequenos pecados. É uma porta aberta, é um perigo enorme, porque dali para levar um tropeção e entrar nisso, né, é muito grande. E a gente não tem nós não temos todo o conhecimento, muitas vezes, para discernir. Por isso aí vem o que a Vânia estava falando agora mesmo, também em outro contexto, da grande necessidade da preparação da gente para fazer uma boa confissão. Quantas coisas a gente faz de errado que se você não para pensar o que é que você fez e faz o exame, você não entende o tamanho e a gravidade da coisa lá dentro. E eu vou te dizer que provavelmente Deus, Jesus Cristo, ele não está preocupado tão somente no seu arrependimento. Ele está preocupado que você tenha entendido o porquê que aquilo é errado. E com isso não fazer de novo. E isso é exatamente o tal do exame de consciência que a gente faz. O exame de consciência serve justamente para nos criar a base para não fazer de novo. Falar, entendi agora o porquê. O porquê eu não podia ter caído nessa. Não era uma coisa tão pequena, era uma coisa grande. Essa coisa grande leva a uma maior ainda. E é isso mesmo. Marisa, Então, quando nós começamos, eu vou ser bem breve, mas o comecinho da nossa aula hoje, quando eu comecei a ler e estava lendo, eu falei, gente, mas isso é tão claro para mim. Precisamos do batismo por causa do pecado original, ele nos limpa essa mancha, ele nos insere no corpo da igreja, na comunidade, nesse caminho de santidade. Então, quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, mas por que será que a gente está lendo isso e eu tenho que ouvir isso de novo? Aí nós fomos nos aprofundando, aí o catecismo nos leva mais para frente e fala, peraí, vamos caminhar um pouquinho mais. Aí, né, opa, Marisa, ó, baixa a bola, né? Falamos aqui da soberba, de se conhecer muito, de saber muito. Aí vem a profundidade do catecismo, a profundidade do conhecimento e desse em nosso estudo. Quer dizer, é óbvio que nós todos aqui sabemos desse início que nós começamos a ler hoje. É óbvio que nós sabemos. Mas a profundidade de estar sempre na graça de Deus e de sermos conscientes disso, vem o que o Martin falou, com a luz do Espírito Santo, nos trazer essa consciência de que temos que estar sempre na graça de Deus. E não nesse, como é que era aquele? Pagento, que falava, não, eu não preciso da graça de Deus. Só eu me basto e só eu já reconhecendo está tudo certo. Eu não preciso da graça de Deus. Gente, é uma coisa muito rica e que a gente tem, sim, que estudar, que reler e ler e ir adiante e se aprofundar. Porque é muito fácil, como o Martin falou, a gente escorregar, a gente tropeçar e achar que, não, isso aqui é pequeno, não foi nada, isso aqui é relevante. Amanhã é um outro dia.
Às vezes amanhã não é um outro dia, né? Como nós todos acordamos e damos graças a Deus por ter acordado, por ter dormido e acordado e viver mais um dia. Porque é uma graça de Deus a gente dormir e poder acordar no dia seguinte, na manhã seguinte. Então, sempre ficar muito atento a esses nossos escorregões, os nossos tropeços que vamos ter sempre até o dia final, até o dia do nosso juízo particular, da nossa morte. Ficar muito atentos e pedir sempre a ajuda do Espírito Santo, sim, e fazer um bom exame de consciência nas nossas confissões. Amém. Vânia, Ah, vocês estão me ouvindo? estamos ouvindo bem. Não, eu estou feliz que a gente voltou aqui. Eu não sei, né? Mas assim, para mim, a caminhada do amor é muito difícil, né? Porque Deus ele quer que a gente o ame e ame a cada um que ele coloca na nossa vida, principalmente os mais difíceis, né? Então, assim, é bem complicado, é bem difícil, e eu sou falha sempre, mas eu acho, assim, que essa graça, esse estudo, a palavra, aquilo que cada um traz, né, de ensinamento e de partilha, nos ajuda, né, a continuar caminhando e a buscar cada vez mais a Deus e tentar ser melhor um pouquinho a cada dia, né? Então, eu agradeço e estou feliz de estar aqui junto de vocês, tá? Amém. Jair, Eu peço a vênia de todos vocês para minha partilha, baseando no que o Marte partilhou, Marisa, a Vânia, recordar de forma bem delicada, amorosa, aquilo que aconteceu no nosso retiro ano passado, quando eu fiz aquela encenação do susto. Oh! Então, eu vou te dar uma má notícia e você vai fazer esse gesto. Oh! A graça de Deus é problema, Eucaristia é problema, o amor de Deus é problema. Ah, por quê? Viver sem, viver sem contar com a graça de Deus, viver sem contar com o amor de Deus, viver sem responsabilidade, saber que a nossa humanidade é lesada e nós temos que estar atento e entrar no combate, conhecer as armas do combate. Então, tudo isso faz dá o contorno da nossa vida. A nossa vida é contornada por essas coisas. Aquilo que a Vânia acabou de falar, que a Marisa acabou de falar, o Marte acabou de falar. Entendeu? Então, é esse. Vamos entrar no combate. Vamos consultar as armas que nós temos. Vamos aprender as armas que nós temos para nos mantermos no combate. O catecismo diz, né? Até o último dia. Não vai parar. A tentação não vai parar. Ela vai até o último dia. Está lá no hospital, vivendo nos aparelhos. E ainda tem a tentação de se revoltar contra Deus, de se revoltar contra a vida, de blasfemar, etc, etc, etc. Então, as armas para o combate, Deus deu. A igreja, o sacramento. São as armas que nós temos. Não temos outras. Não vai buscar na lua, no extraterrestre, sabe? Não. É aqui. Pezinho no chão, joelho no chão e a igreja católica. Amém. amém. Bom, é isso tudo que vocês disseram. Sem a graça de Deus, nós que estamos marcados e lesados, né, pelas nossas fraquezas, né, nós não temos um outro caminho, né? A nossa condição atual é marcada por uma luta interior, sempre, do bem e do mal. E sem a graça de Deus, como o Jair disse, sem os sacramentos, tal, vai ser impossível, né? Mas, assim, é, a nossa disposição moral, né, ela, ela pode ser mais ou menos ordenada segundo as escolhas
que nós fazemos, né? As nossas escolhas são importantíssimas, né? E aí, em cima disso, é que virá a adesão ou não com a graça de Deus. Eu tiro disso tudo que nós lemos hoje a importância que, na realidade, mesmo com a santidade e a justiça sendo derramados sobre nós, com a graça dos sacramentos, do batismo, por toda a obra redentora que Jesus Cristo fez, né? Se eu não fizer as minhas escolhas corretas e se eu não fizer a minha opção irrevogável por Deus, né, nós vamos cair pelas nossas próprias fraquezas, né, pelas nossas próprias misérias. Então, assim, não é pela nossa capacidade que nós vamos ser salvos. Então, sai o pelágio lá de fora, né? Mas nós podemos ser melhores, porque Jesus nos deu toda a capacidade de escolhermos as coisas certas. Então, sai o protestantismo, né? Então, fica para nós, na realidade, é sermos firmados na fé, porque esse é o único caminho que nos foi dado, é a única verdade, né? E a única vida que nós temos verdadeiramente, né? Que seguimos Jesus Cristo, né? Amém. E é Amém. confiantes neles que nós terminamos, né, este encontro, porque é só Ele mesmo que pode nos unir, né, em distâncias tão grandes, né, num coração um só, porque o nosso coração se aquece com a presença de cada um, com essas partilhas, mesmo que a gente não concorde com todas as palavras, né, Jairan? Índole, essência, que, meu Deus, não vamos ficar nessas pequenas, porque a grandeza de Deus, ela é maior do que tudo, né? E como a Vânia sempre fala, né? A única coisa que vence verdadeiramente é o amor, né? E é o amor a Deus acima de tudo. E esse amor é que nos transborda aos irmãos. Então, nós te agradecemos, Senhor, pela vossa misericórdia, pelo vosso amor. Nós te agradecemos, Senhor amado, porque tu realmente nos mostra quem nós somos nas nossas limitações, nas nossas misérias, mas tu também nos mostra quão grande é o nosso chamado, Senhor amado, o chamado que tu nos faz para aderirmos ao teu plano de amor, de graça e de verdade, Senhor. E podemos levar muitos irmãos, pela vossa graça, a seguir este caminho, Senhor. Nós pedimos, Senhor, dai-nos a graça do perdão sobre as nossas vidas, as nossas misérias e faltas, Senhor. E concedei-nos sempre o espírito de fortaleza, Senhor, de coragem, Senhor amado, de ciência, de sabedoria, Senhor, de santo temor a Ti, Senhor amado. Dai-nos, Senhor, todos os dons do vosso Espírito, para que, munidos das vossas armas, não das nossas, Senhor, possamos lutar este santo combate, Senhor, esse bom combate, Senhor, até o último dia das nossas vidas, Senhor. Amém. Isso nós vos pedimos, Pai, por vosso Senhor Jesus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pela graça e ação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Martin,